Olá, graça e paz, sejam bem-vindas a mais um Devocional Destemidas e hoje nós vamos falar sobre um tema que vai nos ajustar um pouquinho, mas vai nos levar para um lugar melhor. Amém? Você crê comigo? Nós vamos falar hoje sobre para ajudar outras, primeiro eu preciso ser ajudada. Então nós vamos falar sobre o serviço mútuo e sobre nós também permitirmos primeiro sermos ajudadas, primeiro receber para depois poder também compartilhar e dar. E aqui o próprio Jesus, ele nos ensina muito bem a respeito disso. Eu quero começar lendo com você no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós vamos falar um pouco a respeito do lava-pés. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando o livro Despertar da Leoa e nós estamos no capítulo 7, indo para o 8. E esse capítulo ele vai falar um pouco sobre isso dentro do universo feminino. E nós vamos aprender e ser inspiradas por isso através do gesto da família da Leoa, como nós temos recebido a inspiração desse livro. E dentro desse contexto das leoas, existe algo tão interessante que elas fazem umas nas outras. Elas se lambem como uma forma de se limpar. Olha isso, para o nosso mundo isso parece tão estranho, mas o princípio disso é que elas fazem isso justamente em partes onde elas mesmas não conseguem se limpar. E ao fazer isso, elas conseguem remover animais, sujeiras, até mesmo carrapatos que vão sugar a vida delas, a energia, o sangue delas. E elas fazem isso uma nas outras como uma forma de limpeza, de se limpar, de se ajudar. E isso traduz algo para nós a respeito de que sim, nós precisamos cuidar de nós mesmos, mas também existe uma parte que nós vamos fazer umas pelas outras. E é tão importante a gente saber que primeiro a gente presta conta, primeiro a gente recebe a ajuda e é inspirado, para depois a gente fazer isso com outras. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, se você está com a Bíblia ou o smartphone, você pode abrir, senão eu vou ler para você. A partir do versículo 14, nós vamos ver Jesus, o nosso mestre, ensinando a respeito do lava-pés. E aqui ele fala assim: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ele foi o primeiro exemplo. Ele fez e ele disse: eu fiz, mas vocês também devem continuar fazendo. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Graças a Deus, o nosso querido Jesus, ele nos ensinou com a prática, com o exemplo de que lavar os pés é algo que nós precisamos fazer uns para os outros. É claro que trazendo num contexto, eu quero até contextualizar dessa forma, né? Qual é o lava-pés de 2023? Qual é o lava-pés do nosso contexto de hoje? Porque naquela época se lavava os pés, talvez você já saiba ou talvez você ainda não saiba, mas naquela época, como se andava descalço ou de sandálias abertas e as estradas eram de terra, fazia muita poeira. Então você chegava na casa das pessoas com seu pé todo empoeirado. Eu não sei se você é assim, mas quando eu vou na praia é muito bom caminhar a pé na areia, não é, gente? É uma delícia. Mas é tão ruim depois de chegar em casa com os pés sujos de areia ou a sensação de ficar caminhando com a areia. Chega até a machucar o pé. E é mais ou menos isso que eles passavam, aquela sensação ruim do pé sujo, empoeirado. E quando eles chegavam nas casas, as pessoas tinham o costume de receber, para acolher, para demonstrar um serviço, um acolhimento, lavando os pés daquelas pessoas. E isso era muito importante naquela época, porque era algo que era muito necessário para que eles se sentissem bem, confortáveis. Então, hoje nós não temos esse contexto, né? Temos ruas pavimentadas, andamos de sapato fechado, às vezes até com meia calça. Eu lembro de um momento que foi bem engraçado, numa sessão de lava-pés que foi feita assim de surpresa. O fechamento de uma matéria, a gente estava em outra cidade e de repente o pessoal teve direção de fazer lava-pés e eu estava de meia calça. Aí a gente faz o quê?
Eu tive que sair correndo e dizer, só um minutinho, pessoal. Fui no banheiro, tirei minha calça, voltei sem minha calça para poder fazer o lava-pés. Porque realmente, no contexto que nós vivemos hoje, não é um hábito que vai ser comum, não é algo mais muito fácil de fazer. Porque meia, sapato fechado, tênis, né? Nós não temos mais essa necessidade. Mas o que hoje nós podemos fazer para trazer alívio, para limparmos umas às outras, para nos ajudarmos a nos mantermos em santidade, tirar tudo aquilo que nos atrapalha, toda a sujeira, todo o acúmulo de coisas que não agradam a Deus uma das outras. E nisso eu não estou te incentivando a escrafunchar ou ficar procurando sujeira nos outros, mas eu estou te incentivando a ser ajudada e também proporcionar ajuda de uma forma santa, sensata e pelo amor do tipo de Deus, porque foi isso que Jesus nos inspirou nessa passagem. E eu quero ler com você o texto que está, uma frase que está na página 143 desse livro, que fala assim: não estou sugerindo que reincorporemos o lava-pés. Estou sugerindo que ao encontrarmos na casa de um amigo ou em uma casa de adoração, deveríamos tirar um instante para remover a poeira do dia e encontrarmos ali, com uma leoa. Precisamos uns dos outros e limpar a sujeira, os carrapatos e os parasitas de nossas vidas. Sabe, mulher, eu quero te chamar a isso, a realmente ter essa consciência de que por mais que nós tenhamos uma vida tão agitada, cheia de compromissos e de coisas, nós precisamos ter um tempo de parar tudo e realmente sondar o nosso coração, compartilhar umas com as outras, receber ajuda e dar ajuda a outras. Nós não vamos conseguir fazer tudo sozinhas. O lugar de estar isolado, o lugar de se autopastorear, é um lugar muito perigoso. A palavra de Deus nos orienta sobre isso, sobre o perigo do isolar-se. E isso nós vamos ler daqui a pouco, mas eu quero pegar essa frase e te despertar. Você tem parado para falar com alguém que foi já o seu mestre, como nós lemos no texto que Jesus falou. Aquele que está servindo, aquele que, na verdade, aquele que foi orientado, que teve um mestre, ele não é maior do que o seu mestre. Então nós precisamos voltar a essas pessoas, identificar essas pessoas na nossa vida e prestar conta, pedir ajuda, conselhos. Nós não podemos nos colocar em um lugar isolado onde nós achamos que podemos fazer tudo por nós. Porque Deus não nos fez para habitar assim, Deus nos fez para habitar em família. E sabe como a família da leoa, de um animal, nos ensina sobre isso? Porque elas têm a consciência de que elas precisam uma das outras para serem limpas, para serem renovadas, para se manterem em limpeza, ou se aplicaria no nosso caso em santidade. Então aqui eu quero te sugerir, quando você entrar em uma casa de adoração, quando você for a um culto, a um congregar, você visitar alguém que tenha a fé que você tem, que seja uma inspiração para a sua vida, compartilhe do seu coração quando você identificar uma pessoa confiável. Peça ajuda, ore junto. Coloque uma ministração, um louvor, promova momentos onde você pode ouvir, ser aconselhada e também acrescentar na vida de outras pessoas. Então, aqui, Provérbios, no capítulo 30, e eu vou ler com você na versão A Mensagem, está no livro também. Provérbios 30, a partir do 12, na versão A Mensagem, diz assim: se prepara aí que é forte, Brasil! Não pense que você está purificado depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante, nunca pense que é melhor do que os outros. Não seja ganancioso, impiedoso nem cruel, como lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo a necessidade apenas por diversão. O parasita tem filhas gêmeas, chamadas Me dá e quero mais. Esse aqui é uma triste realidade das pessoas que se isolam e acham que não precisam ser ajudadas. Eu consigo, eu dou conta. Eu não preciso falar do que eu estou fazendo para ninguém.
Afinal de contas, eu já sei como fazer. Aqui está nos falando, a palavra diz que esse é um lugar perigoso. Esse é um lugar que nos torna egoístas e nós não somos ilhas. Amém, mulheres? Nós fomos criadas para viver em família e família se ajuda, família compartilha da sua intimidade, família constrói relacionamentos profundos e não somente relacionamentos superficiais. E nós precisamos trabalhar isso no nosso coração, porque andar isolada é um lugar perigoso. Lá no livro de Provérbios também, no verso 18, fala bem claramente sobre isso. E eu vou ler com você, 18:1. Vou ler na versão NVI. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Na versão Almeida Revista e Corrigida fala assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria, ou seja, ele se levanta, ele resiste, ele vai contra a verdadeira sabedoria. Então, andar isolado ou achando que não precisa uns dos outros não é um lugar seguro, não é um lugar sábio. E Deus está nos chamando a isso. Nós precisamos continuar em 2023 lavando os pés uns dos outros, não literalmente, necessariamente, né? Não precisa lavar os pés literalmente, mas a gente precisa buscar como eu posso ajudar a minha irmã, como eu posso servir ela para que ela seja melhor, para que ela melhore, como eu posso buscar a ajuda de alguém para que eu seja limpa, para que eu possa me tornar a própria imagem e semelhança de Deus nas minhas atitudes. Sabe, a gente não constrói as coisas sozinhas. Não foi esse o desejo de Deus. Sabe, eu escuto tantas mulheres, eu posso aconselhar por coisas que eu vivi, mas primeiramente pela palavra. Mas eu também preciso de conselho, eu também preciso ser ajudada. Ninguém está tão bem que não precise ser ajudado. Ninguém está tão pronto que não precise receber também um auxílio, uma palavra, um encorajamento e até mesmo um ajuste. Você está pronta para nesse lava-pés receber um ajuste? Às vezes a gente não quer se expor porque a gente não quer ser ajustado, não é? Às vezes a gente não quer abrir coisas ou levar a pessoas que já andaram mais do que nós, porque nós não queremos ouvir ou mexer em algumas áreas da nossa vida. Mas sabe, esses parasitas e essas coisas, essas sujeiras, elas precisam ser removidas, porque para correr a nossa carreira, nós não podemos carregar essas coisas conosco. Então, que nós possamos ser inspiradas hoje com um exemplo dessas leoas que se ajudam, que limpam umas às outras, que em momentos em ajuntamentos a gente possa parar e ouvir, receber conselho, possa compartilhar coisas e assim nós seremos santificadas e purificadas umas pelas outras. Eu quero encerrar com você na página 150, lendo esse texto e inspirando a nossa vida a vivermos na prática desse princípio que Jesus nos ensinou. Na página 150, bem no final do capítulo 7, nos próximos devocionais a gente vai trabalhar o próximo capítulo, mas a gente vai fechar com essas frases dessa página, que diz assim: nosso cumprimento deveria ser: eu conheço você, eu valorizo você, importo-me com você. Agora, quanto à lama daquele lugar difícil, deixe-me ajudá-la a lavar isso. Estar juntos e querer lavar os pés uns dos outros não é julgar o lugar ou a posição, a situação onde aquela pessoa caiu, mas é sim poder ajudar a remover aquela sujeira e trazer aquela pessoa à santidade novamente. Juntas nós rimos, choramos, oramos e confessamos medos, pecados e fraquezas umas às outras. Aqui Lisa, a autora do livro, está contando sobre como se fosse um retiro, um encontro que ela faz com algumas mulheres, amigas íntimas, que também amam o Senhor e são ministras.
E elas fazem aquele encontro onde elas podem compartilhar o que elas estão passando, vivendo, as ajudas que elas precisam, aquilo que elas podem oferecer umas para as outras. E nesses momentos a gente consegue ser tão a gente mesmo, né? Eu não sei se você tem alguém que você possa ser assim, mas eu tenho pessoas que a gente se reúne e a gente adora a Deus, às vezes mesmo desafinados, mas a gente ama, a gente ora juntos e a gente pode promover naquele momento um ambiente de santidade, de rendição ao Senhor. E isso nos torna mais fortes, mais santificados por esse convívio. E a última frase que eu quero te deixar é: quem são as mulheres que estão em sua vida e que precisam ser saudadas? Quem no seu mundo se beneficiaria com algumas lambidas cheias de carinho? Existe alguém que você poderia convidar para fazer parte do seu processo de cuidado e lambidas? Então eu quero te deixar isso, mulher, que você possa investir em acreditar que você precisa de pessoas para lhe ajudar e você pode ajudar a outras. Como é lindo saber que Deus nos uniu como mulheres e existe um grande poder nesse ajuntamento quando nós estamos dispostas a viver em santidade, a buscar essa unidade e essa força para espalhar o amor de Deus, para realmente sermos mulheres focadas em Cristo, que ajudam umas às outras, não julgando, não isolando, mas sim trazendo tudo à luz da palavra e podendo somar umas com as outras. Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje e quero orar com você nesse momento. Pai, nós desejamos consagrar o nosso coração e a nossa vida ao Senhor. Como nós precisamos que a Tua palavra nos limpe, tire todas as sujeiras, todos os parasitas que ainda persistem em voltar ou algumas vezes passar por nossas vidas. E nós precisamos umas das outras para fazer isso. E eu declaro, Pai, que nós seremos mulheres que não vão estar competindo, que não vão estar falando para julgar ou para apontar o erro uma das outras, mas seremos mulheres que vamos nos envolver com a purificação, com a limpeza uma das outras, servindo de ajuda, servindo de acolhimento, sendo mulheres fiéis, confiáveis, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro esse despertamento sobre nós. A gente vai poder crescer e avançar nisso, com a Tua graça e com a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, um cheiro, compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Você é uma mulher destemida e você, praticando essa palavra, vai viver o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém.